Olá, tudo bem com você? Eu sou Enilton Filho, muito obrigado por sua presença aqui no meu canal. Para mim é uma alegria muito grande ter você assistindo os vídeos, compartilhando, comentando. No vídeo anterior eu estive falando sobre os pronomes pessoais que os autores bíblicos usam para o Espírito Santo, assim como usa também para Deus Pai e também é utilizado para o Filho. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre o outro Consolador. Alguns antitrinitarianos, pessoas que não acreditam na Trindade, nas três pessoas, na existência das três pessoas coeternas, além de rejeitarem a plena divindade eterna de Cristo e também de colocarem o Espírito Santo como um ser inanimado, um vento, um sopro, a mente ou a força de Deus, eles dizem que quando Cristo foi aos céus, que prometeu o outro Consolador, eles dizem que Jesus não estava falando de outro Consolador, de uma outra pessoa, mas sim do próprio Cristo. Ou seja, para alguns antitrinitarianos, quando Jesus prometeu o outro Consolador, Jesus estava se referindo a Ele mesmo. Será que a Bíblia confirma isso? Será que se a gente for estudar o texto, é isso mesmo que o texto está dizendo? Acompanhe comigo a leitura de João, capítulo 14, o verso 16. E eu gostaria de convidar você para fazer uma leitura atentiva desse texto. O que é isso? É você prestar bastante atenção em todos os detalhes que esse texto possui. Em João, capítulo 14, o verso 16 diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui neste texto, Jesus ele está prometendo o outro Consolador. Algumas pessoas dizem que quando Jesus se referia a outro, ele estaria se referindo a ele mesmo. Agora, é meio sem lógica. Eu volto até a repetir o que eu falei no vídeo anterior. Eu não sei se a pessoa é mal intencionada, eu não sei se a pessoa talvez é analfabeta funcional, ela não consegue entender o que ela leu. Se nós formos para a própria língua portuguesa, a palavra outro é outro. Então, quando Cristo fala assim, eu enviarei outro Consolador, então é outra pessoa, não tem como ser ele mesmo. Se fosse Jesus, ele ia dizer o seguinte, não, eu vou enviar a mim mesmo, não tem lógica também. Ou ele poderia até falar, olha, eu estou indo, mas vocês não ficam tristes que eu vou lá, resolvo alguma coisa lá no céu e volto para ficar com vocês. E não é isso que o texto está dizendo. Então você vai ver que Jesus ele fala, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos e eu vou enviar outro Consolador para que estejam aqui com vocês. Quando nós vamos estudar a raiz da palavra outro, nós vemos que na língua grega bíblica, a palavra outro, ela tem duas palavras para descrever outro, essa expressão outro. Nós temos allos, que é outro igual da mesma essência, e nós temos heteros, que é outro diferente 100% daquele objeto, daquela pessoa ali referida. Só que quando nós vamos ver o texto bíblico, nós vamos ver que o autor bíblico e Cristo proferiu alós, que é outro da mesma essência daquele que está sendo prometido. Outra da mesma configuração, daquela mesma personalidade. Inclusive um antitrinitariano debateu comigo nas redes sociais um dia, querendo falar que Jesus estava falando dele mesmo. Se você pegar o texto, meu irmão e minha irmã, não tem lógica. Como é que Jesus vai prometer ele mesmo? Olha, eu rogarei ao Pai e o Pai enviará a mim mesmo. Não tem condição. Então, a palavra outro é o alós. Pesquisando em alguns comentários bíblicos, eu fiz a seguinte descoberta e eu quero até compartilhar com vocês aqui
essas descobertas. No dicionário das palavras do Antigo Testamento, nós vamos ver que a palavra outro, usada para o Consolador, é allos, que significa outro igual, em oposição a heteros, que no caso é outro diferente, em muitos contextos e inclusive em João 14,16. Então você percebe que esse dicionário, ele fala, né, da palavra allos, que é outro igual, da mesma essência, da mesma substância, né? E nós temos um outro, heteros, diferente, que é um outro totalmente diferente, né? Sem conexão. Já pesquisando em outro material, eu achei algo bem interessante que diz o seguinte, que a palavra allos pode também significar outro entre muitos e heteros, né? Outro entre dois, admitindo serem intercambiáveis. Já no outro material aqui, no analítico do grego léxico do Novo Testamento, heteros tem o sentido de diferente, ou seja, sentido este que não aparece em allos. Já no comentário bíblico de Champlin, nós vamos ver que Champlin declara que allos significa outro igual. No comentário bíblico adventista, ele também vai trazer essa questão, né? Ele afirma que allos, né, allos significa outro igual. Nós temos também que é a mesma opinião, né, no material da Introdução à Teologia Sistemática. Então, o sentido de igual é reforçado também no quesito de paracletos. O que significa paracletos? Paracletos é consolador, defensor, pode ser também advogado. Então, se você for estudar a palavra paracletos, você vai ver que a própria palavra não abre margens para um ser inanimado, ou um ser, ou uma força, ou um atributo, só pode ser uma pessoa. Então, quando Cristo fala assim, olha, enviarei outro consolador, é allos paracletos, ou seja, eu vou enviar outro da mesma essência, igual a mim, para que esteja com vocês, consolando vocês, como advogado de vocês, protegendo vocês, defendendo vocês. Então esse é o sentido da expressão allos paracletos do Novo Testamento, do grego aqui. Então é tão gostoso estudar isso, eu me encho até de emoção estudar sobre o Espírito Santo, e eu tô até suado aqui, ó, porque falar do Espírito Santo é fogo puro, meu amigo, é de tremer mesmo. Então, não tem como, né, a gente viu que não tem como o outro Consolador ser Jesus, e não tem como o outro Consolador ser até mesmo o Pai. Você vai ver que a Bíblia faz uma distinção entre os três. Então, Jesus, né, eu rogarei ao Pai, você vai ver, Jesus roga ao Pai, para que o Pai envie outro Consolador, que é o allos, que é o allos igual, da mesma essência, também paracletos, que é consolador, protetor, mantenedor, pode ser, tem sentido também. Alguns dicionários colocam também paracletos como advogado, protetor, né? Então, esse é o outro Consolador prometido para nós. Eu espero que você tenha entendido essa questão do outro Consolador. É uma coisa tão interessante que se a pessoa tiver uma noção de português, ele não precisa, às vezes, recorrer aos originais. Basta ele ler ali do jeito que está ali, né? Mas a gente foi nos originais, que é importante a gente considerar, claro, né? Não pode excluir jamais o estudo das línguas originais da Bíblia, né? E ali, quando a gente vê, o outro seria outro igual da mesma essência. Só na palavra paracletos já mata essa questão todinha. Mas aqui eu quis expandir para que você possa entender aí o assunto. Então, meus queridos irmãos, para substituir Jesus em pé de igualdade na raiz semântica da palavra allos, não poderia ser um ser inanimado, não poderia ser um ser
um atributo, um vento ou uma coisa do tipo. Para substituir Jesus aqui na terra como Consolador, só poderia ser alguém da mesma essência, tá? No decorrer do vídeo eu fiz algumas variações, né? Alos ou alós, isso aí tem a questão de na transliteração. Alguns dicionários vai colocar como alos, outros dicionários vai colocar como alós, tá? Aí a tônica, né, da transliteração. Mas o que importa é que você entenda a raiz central do problema, tá? Quem substituiu Jesus aqui não foi uma força, não foi um vento, não foi um ser inanimado, mas sim outra pessoa em essência, na plenitude da divindade, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, tá? Eu gostaria de pedir você que humildemente você compartilhe no grupo da sua igreja, tá? Você vê, pessoal, eu pesquiso o material, eu monto o roteiro dos vídeos, eu edito, gravo os vídeos, eu edito os vídeos, transmitindo esse conhecimento para vocês. Eu quero compartilhar aquilo que está fazendo a diferença na minha vida para vocês, tá? Vocês não têm noção como é gostoso estudar esses assuntos e descobrir aquilo que está revelado, as coisas do nosso Deus para a gente, entendeu? E eu fico aqui louco de vontade, querendo compartilhar. Então eu estou fazendo isso. E a única coisa que eu peço para você é que você compartilhe, tá? Eu tenho todo o trabalho do mundo. É eu que procuro material, eu monto roteiro, eu edito, eu gravo. Você só compartilha, mais nada. Assista o vídeo, aprende o conteúdo e compartilha. A única coisa, o único pagamento que eu quero seu é que você compartilhe, para que outras pessoas possam ser alcançadas, tá? Talvez você pode ser a resposta da oração de alguém que tem tanto lutado para entender esse assunto. E você pode ser um enviado de Deus mandando o link desse vídeo para essa pessoa, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. No próximo vídeo, nós vamos tratar de um assunto muito sério e muito importante sobre uma das pessoas da divindade. Será que a Bíblia, ela diferencia o Espírito Santo de uma energia, de uma mera, de um ser impessoal? É isso que nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva, ativa o sininho das notificações, beijão no seu coração e até o nosso próximo encontro.